Entramos agora no universo do Kung Fu, a arte marcial chinesa que envolve uma série de movimentos combinando técnicas de defesa e ataque. Com praticantes em todo o mundo, é uma forma eficaz de unir exercício físico e treinamento mental. Os detalhes da prática com o Shifu Márcio Soares. Professor Márcio, seja muito bem-vindo ao Sem Censura. Muito obrigada. Quem abriu o nosso bloco, então, foi o Kevin, que é o praticante do Kung Fu. Em que momento da sua vida, Shifu, o senhor se envolveu nessa arte milenar? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite e por ter essa grande oportunidade de poder divulgar a nossa arte marcial chinesa, o Kung Fu. Bom, eu gosto de falar que a arte marcial, ela esteve presente em mim desde criança, onde eu cresci vendo filmes de artes marciais. Nós costumamos dizer que existiu um período da década de 70, onde foi considerado a febre do Kung Fu. Sim. Principalmente quando foi divulgados os filmes do Bruce Lee. Então eu cresci vendo filme, a minha geração cresceu vendo filme de arte marcial. Sim. E aí não tinha como não procurar, na verdade, o Kung Fu para praticar. Então foi nesse início, desde jovem, desde criança, na verdade, vendo filmes, e depois, na minha pré-adolescência, eu iniciei a minha prática. Que maravilha! Quais são os princípios básicos do Kung Fu? Bom, os princípios básicos do Kung Fu, nós costumamos dizer que eles estão embasados num código nós chamamos de virtudes marciais. Tem um nome chinês chamado de Wude. Esses princípios, ele regula o nosso comportamento. Por exemplo, nós temos as virtudes da humildade, da perseverança, da lealdade, da verdade. Ou seja, é uma série de virtudes que um aluno, ao entrar numa escola, ele percebe, porque o que é interessante, essas virtudes elas não são impostas de uma maneira obrigatória. O iniciante, ele começa a perceber o comportamento dos colegas. Sim. Por exemplo, desde a saudação ao entrar, o momento de respeito, como ele faz uma saudação aos colegas, uma saudação tradicional. E isso ele vai observando e ele aos poucos ele vão entrando nesse ambiente da escola. E o que é interessante, o que ele aprende dentro desses valores, desses princípios, ele acaba levando para o seu ambiente familiar, ou seja, a arte ela constrói Sim. também um indivíduo com caráter e uma percepção de valores importantes para a pessoa. Né? Isso. Bem, eu lhe anunciei como Shifu. O que é o Shifu? Então, hoje a palavra Shifu ela é muito conhecida, quem vê os filmes do Kung Fu Panda, Sim. que eles chamam lá o mestre Shifu, onde é o ratinho. Então, o Shifu, a palavra Shifu é mestre, só que ela vai muito além disso. Eu posso falar que ela envolve 3 conceitos. O conceito de um pai, o conceito de um professor ou mestre de arte marcial e um conceito de um general. Então vamos supor, o professor, ou o mestre, é aquela pessoa que tem aquele pleno domínio da técnica e das técnicas de modo, ou seja, ele tem que ser um perito naquela habilidade, onde o aluno ele percebe que você tem esse domínio, ele tem que entender que você tem conhecimento para transmitir. Sim. Então, esse é o papel do mestre ou professor. Sim. O pai, ou pode ser mãe, porque existe Shifu, também mestra, que é mulher, ele já é aquele papel que ele vai acolher, onde ele vai, como os nossos pais, ele vai direcionar o praticante no caminho correto, no caminho da retidão. Olha, esse caminho aqui ele é o correto, não faça isso. Então, ele é importante porque ele sempre está lá pronto para dar esse aconchego para o praticante. E o general é aquele para dar ordem. Ok. Então ele não pode, um mestre, um Shifu, ele não pode ser muito pai, ele não pode também ser apenas a figura da arte marcial, e ele não pode também só ser general. Sem dúvida. Então ele precisa ter esse equilíbrio. equilíbrio.
O Shifu, então, é a mais alta patente, digamos assim? É o mais alto grau dentro do Kung Fu? Na verdade, o Kung Fu, ele é muito dividido. Teve uma pesquisa, alguns anos atrás, onde foi feito uma espécie de como eu posso falar, essa pesquisa, um catálogo. E é onde na China foi verificado mais ou menos mais de 300 estilos. Sim. Então, cada estilo ou família, que a gente pode falar dessa forma, ela tem a sua própria denominação de níveis, de graduações. Então, em alguns estilos pode ser que o Shifu seja uma maior graduação, mas existe outras denominações, por exemplo, a denominação grão-mestre, que seria acima de um mestre. Sim. Existe uma denominação também familiar. Então, essa é uma diferença que é muito particular dos estilos. A nossa escola, nós adotamos uma abordagem moderna. Sim. Então, por isso que nós chamamos o Wushu moderno, onde ele foi desenvolvido lá no período da década de 50, como uma forma que os chineses acharam para trabalhar dentro da sua sociedade a questão também educacional, para que todas as crianças, desde criança, você pudesse desenvolver a arte marcial como uma forma de fortalecer o corpo, fortalecer a mente e ser indivíduos fortes. E aí, em cima disso, a nossa prática foi desenvolvendo e também com o intuito de se transformar em um esporte olímpico. Pronto. Inclusive, teremos a participação agora do Wushu ou Kung Fu nos Jogos da Juventude. Ele já foi aceito já. Muito bom. Pergunta do público de casa. O Diogo Santos, do bairro dos Jurunas, pergunta: tem algum atleta hoje no UFC que tenha o Kung Fu como sua principal modalidade de luta? Olha, boa essa pergunta. Então, tem vários atletas que já estão no UFC, entendeu? Sim. E eles praticam o Kung Fu, inclusive em diversas modalidades. É lógico que não é muito comum os praticantes de Kung Fu estarem, mas tem. Eu não tenho conhecimento agora de nomes, mas eu acompanho de longe e eu percebo que já tem atletas chineses, inclusive, que já estão no meio do MMA. Quem pode praticar Kung Fu e a partir de que idade é indicado iniciar? Certo. É bem particular de cada escola. Por exemplo, na nossa escola nós aceitamos a partir de 6 anos. Sim. Mas isso é muito relativo, porque nós temos também alunos de 5 anos que já fazem muito bem. E nós também já tivemos alunos na nossa escola de até que 70 anos. Ótimo. Então, é lógico que cada professor ele consegue adaptar o treinamento dentro das dificuldades ou as limitações daquele aluno. Sim. Mas o importante é que a arte marcial, o Kung Fu, seja acessível para todos. Inclusive, existe uma modalidade dentro das competições que nós chamamos de a modalidade adaptada. Pronto. Ou seja, abraça todos. Inclusive, em um campeonato que eu estava presente, estava tendo competição de usuários de cadeira de rodas, inclusive pessoas com uma deficiência neurológica, e eles fazem lá. Ou seja, é analisado uns critérios, não a performance de um modo geral, tudo, mas é avaliado bastante critérios que não são necessariamente a parte técnica propriamente dita. No judô e no karatê nós temos a ascendência, né, a graduação, que são os exames de faixa, naturalmente. Sim. E no Kung Fu, como é que se dá? É parecido também. Pronto. Nós temos um praticante, a partir do momento que ele entra numa escola, ele entra num currículo de técnicas. Pronto. E é onde ele vem evoluindo, dependendo também de escola para escola, de 6 em 6 meses, ele faz os testes de graduações, onde ele vai subindo de nível, e nesse nível até ele conseguir se transformar em professor, um Shifu. Pronto. Vamos falar dos benefícios? Vamos. Quais são os principais benefícios para o corpo e mente? Certo. Eu gosto de falar, sim, que cada pessoa, ela tem as suas necessidades. Então, nos meus quase 40 anos de prática, eu consegui colher vários depoimentos de pais, de alunos, e aí eu pude perceber que aqueles benefícios, tipo, melhora o estresse, melhora a ansiedade, melhora a pressão arterial, ou seja,
vai muito além disso, bom. vai muito além. Aonde pelos relatos que os alunos cheguem com a gente, os pais, então é algo assim que em cada uma pessoa melhora no que ele precisa, no que ele está necessitando naquele momento. Até porque a gente vai mudando, né? Com certeza. A nossa necessidade, as nossas dificuldades, hoje é uma, amanhã é outra, então a prática ela dá isso. E eu gosto também de falar que a arte marcial, ela dá na gente bastante a clareza mental, para que a gente perceba como nós estamos nos sentindo internamente. Então ela dá essa visão, porque ela é uma forma de autoconhecimento. Muito bom. Pergunta do público de casa. A Júlia da Marambaia pergunta qual a diferença do Kung Fu para as outras artes marciais. Bom, o Kung Fu ele é uma arte marcial chinesa. Logicamente, então, o Kung Fu ele é muito antigo. Sim. É uma arte milenar. Ele surgiu ali na China num período que nós chamamos de reinos combatentes, onde a China ela era desunida. Então nós costumamos dizer que uma grande variedade de artes marciais surgiram do Kung Fu, pelo fato dele ser mais antigo e ter um país que viveu muito em guerras. Por exemplo, o próprio karatê que surgiu na ilha de Okinawa foi os primeiros chineses que chegaram naquela ilha. Sim. E lá praticavam lá as suas modalidades. Então, os primeiros estilos de karatê vieram da ilha de Okinawa, ou seja, o Kung Fu foi ancestral, até se transformar em algo puramente japonês. A prática do Kung Fu ela é regulamentada aqui no estado, no Pará? Existe uma federação? Nós já tivemos uma federação, inclusive nós da nossa escola, nós tivemos a oportunidade de participar de campeonatos estadual, nacional, internacional, inclusive até mesmo aqui no nosso estado já tivemos o Campeonato Brasileiro. Ótimo. Só que no período um pouco antes da pandemia, houve uma desarticulação, principalmente dos professores, e a federação ela ficou inativa. Entendi. Então nós estamos agora iniciando um movimento para reunir os professores novamente, porque os professores ficaram muito direcionados com o ensino nas suas escolas. Sim. Então nós estamos reunindo novamente, fazendo esse movimento para retornar uma nova federação, para que a gente não perca esse legado do esporte, que é muito importante. Então vamos falar da prática do Kung Fu na sua escola. Qual é o nome da escola, Shifu? A nossa escola chama-se Tao Chi, Artes Marciais Chinesas e Cultura. Com quase 30 anos no mercado, não é isso? Sim, isso mesmo. É possível, por exemplo, pessoas que estejam acompanhando sem censura e com curiosidade possam fazer aula experimental? Pode. A nossa escola ela é aberta para qualquer pessoa fazer uma aula experimental. O que é mais importante, nós começamos do zero. Muito desde como posiciona as mãos, ou seja, tudo do zero. E o que é interessante também, dentro de um ambiente, principalmente na nossa escola, é um ambiente mais acolhedor. Sim. Não é aquele ambiente que nós chamamos de competição interna. Os alunos mais antigos, eles sempre incentivam os alunos mais novos, inclusive orientando, não faça assim, faça desse jeito. Então isso é muito... Então, muitas pessoas pensam que vão chegar numa escola, por exemplo, na nossa escola e outras escolas, até mesmo do nosso estado, que não vão ser bem recebidos. Sim. E na verdade isso não existe. Você está sempre disposto a ter novos alunos e fazer com que a arte se desenvolva e cresça cada vez mais. Muito bom. Pergunta do público. A Ana do Tapanã pergunta, existe muita procura do Kung Fu aqui no estado? Sim, existe muita procura. E hoje em dia muito mais, principalmente por causa das redes sociais. Sim. Então, a nossa escola, nós fazemos muito vídeos, muitas apresentações, inclusive em praças. Então, a procura é muito grande. E os filmes, né? Sim. Entendeu? A nossa grande divulgação é os filmes. Na verdade, se nós nem tivéssemos redes sociais, só ficar sossegado que os filmes já mostram. Inclusive, agora está passando né, que é o Karate Kid Lendas, né? Que apesar de ter a referência no primeiro Karate Kid, lá tá cheio, inclusive, e o Jack Chan, e tá lá, então é uma divulgação muito grande pra gente já ter o Kung Fu. Falando em divulgação, há eventos que divulgam a cultura regional, ou melhor, cultura oriental aqui em nosso estado? Certo, assim, há vários, nós estamos, na verdade, sempre muito presentes na verdade, nós até criamos alguns eventos, como, por exemplo, o Dia Mundial do Kung Fu. Legal. Onde a gente, além de reunir vários professores, a gente leva a parte cultural
por exemplo, a caligrafia chinesa, a parte de desenhos chineses, ou seja, a culinária também. Pronto. Então, sempre fazemos esse intercâmbio mesmo, de uma forma a mostrar para a sociedade o que está acontecendo aqui. Então, para o público de casa, Chifu, vamos divulgar? Vamos. A escola tem mídia social? Onde Temos sim, as escolas temos o possam nosso buscar site, informações? que é o taoxiartesmarciais.com.br, e o Instagram é o escola.taoxi. Que maravilha. Então, eu vou me despedindo, quero agradecer demais a sua presença agradeço. aqui, essa aula sobre essa grande arte milenar que é o Kung Fu. E aí eu quero chamar o Daniel para vir fazer a demonstração para o público de casa. Para você, então, que está aí, aquele beijo muito especial. E fique agora com mais um praticante de Kung Fu para vocês. Amanhã a gente se vê.